Olá pessoal, Pai do Senhor, estamos de volta com mais uma lição, o lugar santíssimo. Depois de depois de vermos o tabernáculo, depois de observarmos aquela cerca por fora, de vermos apenas por fora, então tomamos a decisão de entrar, a decisão principal que nós devemos tomar em nossa vida, essa decisão espiritual. E assim nós passamos pela primeira porta, chegando até o altar, chegando no pátio, chegando na pia, e assim nós vamos prosseguindo a nossa caminhada, a nossa jornada, certo? Porque essa é a decisão mais importante que todos nós devemos ter, todos nós devemos tomar. São as decisões ou a decisão que tem a ver com nossa alma, com nosso espírito, com nossa vida pós-morte. Ok? E muitas vezes não queremos tomar essa decisão, queremos ficar apenas em volta do tabernáculo, não queremos dar o primeiro passo para entrar, chegando ao altar, entregando-nos a nós mesmos como sacrifícios, certo? E totalmente e completamente. E assim nós vamos chegando passo a passo até o momento em que se chega no lugar santíssimo, que é o destino final, certo? Que é o nosso destino final, como pessoas que receberam a Cristo, aceitaram a Cristo como Salvador, como pessoas que servem a Deus, certo? É cada vez mais ir se aprofundando no conhecimento de Deus, nas coisas de Deus, certo? Não ficar apenas com a água no tornozelo, certo? Mas qual é o objetivo? E cada vez mais fundo, mais profundo, cada vez mais para o interior. Esse estudo essa tipologia do tabernáculo é muito importante, interessante, certo? E é um texto muito didático para todos nós, que nos ensina muitas coisas a respeito da nossa espiritualidade, a respeito do nosso caminhar com Deus e, acima de tudo, das nossas decisões, das decisões que devemos tomar diariamente em nossa jornada espiritual. Não só com relação a Deus em si, mas com relação ao nosso próximo, com relação àqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. O problema é que muitas vezes a maioria de nós queremos ficar apenas em volta do tabernáculo, vendo apenas por fora. Não temos a coragem, a ousadia de invadir. Já não digo condição necessária, condição espiritual que é requerida, porque essa condição a gente entrega logo quando resolve entrar pela primeira porta e se defronta então com o altar do sacrifício. Então este é o primeiro passo, certo?
o altar do sacrifício. Mas é preciso querer, é preciso ter vontade, ter gana de entrar, de atravessar, certo? E essa lição nos ensina muito isso, certo? Então, passo a passo você vai avançando até chegar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde ficava a arca, certo? Fiz aqui esse rascunho. Então ficava esta arca sagrada que simbolizava a presença de Deus. E detalhe, somente o sumo sacerdote poderia entrar, certo? E precisava estar puro. E entrava com sangue. Tudo isso tipifica o sangue de Cristo, do qual todos nós precisamos, certo? E todos nós somos, digamos, sacerdotes, certo? É o que nos diz a palavra de Deus. Nação eleita, reino de sacerdotes, aqueles que aceitaram a Cristo, a igreja em si, os fiéis que receberam a Cristo, que aceitaram a Cristo. Certo? Então nós temos este quê de sacerdotes em nossa vida, certo? Então, ao mesmo tempo que esse sumo sacerdote é um tipo, uma tipologia de Cristo, também é uma tipologia dos crentes, de cada pessoa que aceitou, que recebeu Cristo como Salvador de sua vida, certo? Então nós avançamos passo a passo. Na antiguidade, entregava-se ali a oferta ao sacerdote, ele fazia o sacrifício, fazia a transferência de pecado, fazia as orações, sacrificava o animal e nada mais do que isso, certo? Então a pessoa voltava para trás, já tinha feito a sua parte que deveria fazer. Mas hoje o acesso é livre para todos aqueles que se disponibilizam a buscar a Deus, a buscar a Cristo. O acesso é livre, certo? Pois o véu se rasgou, a carne de Cristo rasgou-se, ou seja, Cristo morreu, dando-nos livre acesso às coisas de Deus, às coisas espirituais. Esse é o significado, certo? O véu no lugar santíssimo, nós já vimos falar sobre esses véus, certo? Que fazia a separação. Hoje não há mais essa separação, certo? Porque Cristo morreu por nós, entregou sua vida, ok? O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus, que é aqui essa arca, que ficava no Santo dos Santos, certo? Então era necessário atravessar o véu, atravessar uma porta. E Jesus disse: eu sou a porta, ok? Eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a passagem, Ele é o acesso para a presença de Deus, certo? E aqui temos no subtópico 2, o véu tinha um bordado especial com figuras de querubins. Esse véu que ficava no lugar santíssimo. Como já falamos anteriormente, a tenda ou tabernáculo, propriamente dito, que ficava no final do pátio, que tinha essa divisão, ok? E aqui havia um véu, como aqui também havia outro na entrada.
certo? E esse véu aqui, que fazia a separação entre o santo e o lugar santíssimo, tinha querubins bordados, ok? Tinha querubins bordados, ok? Simbolizando, então, proteção. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins, certo? A Bíblia registra a história da rebelião de querubins presunçosos, de um querubim presunçoso, que isto é, aquele que tornou-se mais tarde Satanás, o diabo e acusador de nossas almas, certo? Foi um ser desse, certo? Cuja figura estava bordada na cortina para o acesso do lugar santíssimo, que se rebelou arrastando anjos para sob o seu comando, ok? As figuras de querubins bordados no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais. Refletindo-se a santidade do Altíssimo, eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a arca. Aqui foram esculpidos aqui na tampa da arca, no propiciatório, certo? Essas figuras, certo? São figuras, são desenhos, são gravuras, certo? Que não serviam para motivo de adoração, certo? Não é como muitas religiões em que as figuras servem como motivo de adoração, que as pessoas se prostram para rezar, para orar, para fazer pedidos, ok? Não tinham esse objetivo, como está registrado no livro do Êxodo, mesmo porque um dos mandamentos é não adorar a outros deuses, é não se prostrar diante de imagens esculpidas, certo? E por extensão desenhadas também, ok? Tudo isso era apenas simbolismo. Embora nas muitas religiões que usam estátuas, que usam ídolos de pedra, imagens de pedra, figuras em desenhos ou em fotos, digam que também só servem de memória, certo? Que servem apenas de simbolismos, mas o que nós vemos na prática são pessoas se ajoelhando, se prostrando, fazendo pedidos, certo? Fazendo orações para esses objetos inumeráveis de pedra, de bronze, de ouro, figuras, fotos, e os líderes, certo, aceitam isso e eles também praticam. Então, nós vemos que na prática não serve apenas como um memorial, como uma lembrança, como um simbolismo, como no caso aqui dos judeus. E esse véu era trançado, o véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor, certo? Tipificam o Senhor. Vejam que ainda tem aquela questão das cores que nós já estudamos, certo? Azul, lembrando Cristo já pré-existente, certo? De como Deus. O carmesim, lembrando o seu sangue sacrificial, o sacrifício. O púrpura, lembrando a sua realeza, o seu comando, a sua governabilidade, certo? Ele como líder, como governador, como rei. E o branco, lembrando a sua santidade. Nós já vimos isso em lições anteriores, certo?
E esse véu interior, aqui tópico 3, e aí vamos novamente falando sobre o véu, que foi até de assuntos de lições anteriores. Então é quase impossível não se repetir o que já se foi falado anteriormente, certo? Então, são coisas que nós já vimos anteriormente, é o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, esse véu, certo? O véu no lugar santíssimo, ok? É um impeditivo, o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus, certo? Porque só o sumo sacerdote poderia entrar. Então o local ficava vedado, por assim dizer, certo? E o sumo sacerdote, somente ele tinha autorização para entrar uma vez por ano e estando completamente purificado, limpo, certo? E isto nos chama atenção para a nossa vida, já que o Santo dos Santos é o último local, isso nos leva para os céus. Então lá só entra mesmo os puros, os limpos de coração, certo? Somente aqueles que têm o sangue, a presença do sangue de Cristo em suas vidas. E aí, será que você tem? Será que eu tenho? Faço-me essa pergunta. Será que eu estou realmente limpo, puro, se ele voltar agora? Ou se por acaso eu partir agora, ou você partir agora, certo? Então, o Santo dos Santos é o ponto final, certo? Depois de se passar pela primeira porta, chegando-se ao lugar final, onde hoje todos nós podemos ter acesso através do sangue de Jesus e termos uma vida digna, um coração limpo e purificado. Então, ninguém mais poderia entrar aqui, além do chamado em hebraico grande sacerdote, ok? O Kohen Gadol, certo? O grande sacerdote, ok? E será que, como isso aqui simboliza a última instância, depois de fazermos esta peregrinação da entrada, certo, até aqui, a última instância é o céu. Será que temos condição, estamos em condição de chegarmos lá? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos responder. O véu indicava o caminho da presença, à presença de Deus. O caminho é Cristo, certo? O caminho é Cristo. Eu sou o caminho é pátio, certo? O caminho, certo? Primeira entrada, pátio, altar, bacia, candelabro, pães da proposição, altar de incenso e arca no Santo dos Santos. Então, temos que percorrer este caminho aqui, passo a passo, certo? Olhe que é em linha reta, ok? Temos que percorrer este caminho, e o caminho é Jesus, certo? Como o cordeiro que foi morto por nossos pecados, como palavra viva, como água que nos purifica, como luz que nos ilumina, como nutrição espiritual e como aquele que responde nossas orações, e como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, a presença de Deus, o Filho de Deus que é Deus.
certo? Será que temos condição de chegar lá? O lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. Tinha um formato quadrangular, certo? Ou seja, era quadrado. Então nós vemos também essas formas geométricas, certo? Vemos essas formas geométricas. Temos aqui é retangular o altar do sacrifício, é retangular, certo? Aqui é redondo, certo? E aqui era quadrado, certo? Quadrado, 4 lados, ok? Temos essas formas, temos redondo aqui de novo. Se nós quisermos dar uma simbologia a isso, devemos dizer que o reino de Deus é de abrangência geral, para todos, certo? Para todas as pessoas, sem distinção, seja você quadrado, redondo ou retangular, certo? Então, abrange a todos. O tabernáculo, a formação também era retangular, certo? Retangular. Tá entendendo? Retangular. Ok? O candelabro tinha suas formas sinuosas, né? Certo? Curvas. Ok? Então o reino de Deus abrange a todos, sem exceção, sem distinção. Agora cabe a cada um de nós termos a disposição de segui-lo, de buscá-lo, certo? E ir até o fim, até chegar aqui, que simboliza o céu, certo? E o lugar santíssimo continha apenas um mobiliário. Qual era ele? Este aqui. Este, ok? Continha esse aqui. Somente. Certo? Essa presença magnífica e gloriosa, que até hoje os arqueólogos estão em busca, certo? Depois da destruição do templo, em Babilônia não se falou mais, não se viu mais este objeto. Alguns acham que deve ter caído na mão dos destruidores, mas é pouco provável, certo? Alguns acham que os sacerdotes esconderam, alguns sacerdotes esconderam ou enterraram, mas até hoje não se sabe, é motivo de discussão. E outros acham que um grupo de sacerdotes conhece, de rabinos conhece, sabe do seu paradeiro. O seu paradeiro está guardada para o próximo templo que eles pretendem construir, que já tem plano para construir, certo? Mas tudo não passa de conjecturas, certo? Apenas conjecturas. E tudo que eu teria que dizer que apenas tudo isso aqui cumpriu o seu objetivo. Então, se existe ou não é motivo de preocupação, certo? Ou de orgulho ou não, porque já cumpriu o seu papel, já cumpriu o seu objetivo, que tinha apenas o papel de apontar
para Cristo, apontar para a igreja, apontar para todos aqueles que iriam aceitar a Cristo, receber a Cristo como Salvador. Então, o papel já foi cumprido, meu amigo, certo? Já foi cumprido. Não vamos nos preocupar se isso existe ou não, porque essa estrutura aqui, ela não desapareceu com o tempo, não deu lugar depois ao templo, depois o templo foi destruído. Então, tudo cumpriu o seu papel, o seu objetivo, como diz Paulo. Essas coisas são apenas sombra, certo? São apenas sombra, apontam para aquilo que havia de vir, certo? Ou para aquilo que já era na eternidade, que é Cristo, que já é e já era na eternidade, que é Cristo, ok? Apenas uma simbologia que cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função, certo? E que hoje não há mais necessidade, porque o papel já foi cumprido, a função já foi cumprida, a sua finalidade já foi cumprida, certo? E o Messias, de fato, já veio, certo? A igreja, como povo de Deus, já foi instaurada na terra, certo? E todos aqueles que fazem parte da igreja também estão aqui em todo este contexto, certo? Então não vamos nos preocupar se a arca existe ou não. Onde está a arca? Indiana Jones, os caçadores da arca perdida, ok? Para que essa preocupação? O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, certo? O lugar santo, a antessala que vem primeiro, que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo Glorioso ali estava, o que também era uma simbologia, certo? Porque você acreditar que Deus estava aqui, está preso aqui nesse local, isso é muita ingenuidade, né? Que Deus está aqui dentro, isso é muito... E os judeus, eles falharam muito nessa questão, certo? Porque acreditavam piamente que Deus estava aqui dentro, certo? Preso aqui. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Não habita em casa feita por mãos de homem, certo? O que isso quer dizer? Que ele, Deus, não estava aqui realmente preso, confinado, mas que Deus, ele se mostrava, certo? Se revelava aqui para o sumo sacerdote, certo? Então isso deu motivo para a idolatria a esse objeto, certo? E por isso os judeus pecaram, e muito, assim como tinham em alta soma, em alta conta, em alta estima o templo de Jerusalém, porque achavam que Jeová estava lá dentro, confinado, preso, quando na verdade é um simbolismo, certo? É um simbolismo que quer dizer, como isso aqui pode representar o céu, lugar santíssimo, quer dizer que Deus está no céu, que nós podemos chegar lá. Como tabernáculo também simboliza o nosso corpo físico, certo? A própria palavra diz: se esse meu tabernáculo se desfizer, esse corpo físico. Então, como simbolismo, pode significar que Deus pode habitar aqui em nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, a nossa carne. Mas não que Deus está confinado aqui. Então, tudo é sombra, simbolismo, tipologia. Ok? Muito obrigado e Deus abençoe poderosamente. Thank you so much for watching this video. Que Deus bendiga a todos
desde el otro lado de la pantalla por mirar este video. Muchas gracias.